O Top Media News estreia sua participação nas eleições 2014, entrevistando os candidatos a governador, vice-governador e a senador. Os candidatos que concorrem ao governo do estado de Mato Grosso do Sul deverão responder a 2 questões feitas pela população acerca do governo atual ou do seu projeto de governo. Eles também respondem a 6 questões feitas pelo Top Media News. Já os candidatos que concorrem a vice ao Senado deverão responder a 5 questões cada. As perguntas feitas pelo Top Media News serão iguais para todos os candidatos que disputam o cargo. Confira! A entrevista de hoje é com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Sidney Mello, do Partido Socialismo e Liberdade. O candidato é professor de História e iniciou suas atividades político-partidárias há 30 anos. O professor Sidney já foi candidato a vereador em 2000 e, em 2012, candidato a prefeito de Campo Grande. Em sua coligação estão o candidato a vice-governador Valdeli Vanelli e o candidato ao Senado, Lúcien Rezende. Obrigada pela participação. A primeira parte da nossa entrevista é referente a perguntas da população colhidas no centro da capital. Então, a gente vai passar as perguntas para o senhor e, logo na sequência, o senhor pode responder. Queria falar o seguinte, ao candidato do governo, que ele tomasse uma tendência de prioridades do qual o povo precisa. Transporte, saúde, principalmente melhorando o sistema de atendimento em postos de saúde e hospital, principalmente Santa Casa, que hoje é padrão do estado. Olha, nós vemos, muito claro para todos nós que a população nas ruas ela tem uma demanda única, é a demanda pelo Estado presente naquilo que é essencial para a população: saúde, transporte, educação e segurança. A ausência da política de investimento nessas áreas não pode continuar existindo em Mato Grosso do Sul. É por isso que nós, do PSOL, acreditamos que temos que inverter a lógica do orçamento que nós aplicamos hoje. Hoje nós destinamos boa parte do orçamento para pagamento da dívida pública em detrimento dos serviços essenciais. Por isso, nós entendemos que, para atender demandas como essas colocadas pela população, é necessário que nós comecemos a fazer uma revisão da eficácia administrativa do Estado, da forma de administrar o Estado. Recursos disponíveis para melhorar existem. E o povo sabe disso. Sabe muito bem que não é por falta de dinheiro. O que existe e prejudica é essa gestão sem transparência e essa gestão que prioriza o pagamento da dívida pública ao invés de atender a população. Se eles realmente vão se comprometer, se eles vão garantir que vão entregar o resultado que eles prometem para a gente, porque muitas vezes eles prometem muitas coisas e não cumprem. Então, a gente fica sendo feito de praticamente palhaços, né? Que eles prometem, na hora do vamos ver, pulam fora. A voz da eleitora é a voz de todo brasileiro e brasileira. E isso se manifestou muito claramente, sobretudo a partir das manifestações de junho do ano passado. A sociedade brasileira cansou dessa falsa representação política. Há uma crise de representatividade política na nossa sociedade, onde a população não se enxerga no eleito. Aquele que se elege não representa a demanda, a necessidade, enfim, os anseios da população. Como disse a nossa eleitora, existe mesmo uma prática perniciosa de prometer, de tentar enganar, de tentar maquiar a realidade para se eleger e depois de eleito, a classe política acaba deixando de lado aquilo que era prioridade de campanha. O pessoal vai tratar o momento da campanha como o momento do pré-governo. É o momento de discutir com a população quais são as prioridades. E aí, a partir de janeiro de 2014, começar a implantar essas prioridades como realidade do nosso Estado. Uma enquete realizada pelo site Top Media News apontou o combate à corrupção com 44% de escolha e o caos na saúde com 42% na preferência da população, como sendo os principais pontos a serem combatidos no caso da corrupção e sanados no caso da saúde. Quais medidas o senhor propõe? Quais os prazos para implementá-las? E, baseado em que argumentos o senhor garante as suas propostas? Veja só,
Nós entendemos, tratando de cada um dos temas em específico. Primeiro, com relação ao combate à corrupção. O PSOL é nacionalmente conhecido como o partido que mais combate a corrupção nesse país. Nossos parlamentares, dentro do plano federal, são premiados todos os anos pelo Congresso em Foco por serem os mais atuantes, sobretudo no combate à corrupção. Isso porque nós defendemos a transparência da administração dos recursos públicos, a transparência nas contratações, a transparência na gestão do serviço público. Como é que nós vamos... não existe um remédio mais eficaz do que a transparência para combater a corrupção. E não se pode confundir transparência com publicidade, que é o que muito gestor público faz. Acaba colocando o outdoor da inauguração da obra de quanto ela custou, mas não diz para quem pagou, não dá os pormenores, não detalha esse investimento ou esse gasto. Nós vamos combater a corrupção fazendo auditorias constantes. E não é auditoria no fim da obra, não é auditoria no fim da contratação. Essa auditoria ela vai desde o princípio, desde o lançamento da licitação até a conclusão dos atos. A auditoria é constante. Queremos a parceria, inclusive, das instituições do Estado Democrático de Direito, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, para fiscalizar permanentemente cada ação da nossa gestão no governo do Estado. Só assim a gente pode garantir para a população uma gestão mais comprometida com a eficiência e também com o combate à corrupção. A saúde, existe um clima generalizado de que não tem jeito em lugar nenhum do país e também não terá em Mato Grosso do Sul. Não é verdade. Tem recurso para isso. O que precisa fazer é direcionar esse recurso com mais capacidade e compromisso. A saúde pública precisa de investimentos mais reais do Estado. Hoje, como eu disse antes, existe uma prioridade invertida. Nós temos uma máquina pública inchada, com milhares de comissionados contratados. Isso gera custo. Esses comissionados nem sempre atendem a condições técnicas, e sim a obrigações políticas, conveniências políticas. Nós pretendemos enxugar a máquina para poder investir o dinheiro naquilo que é necessário, como, por exemplo, na saúde. Ademais, nós temos que entender que a dívida pública ela é uma constante de todos os estados, é uma realidade que precisa ser enfrentada, mas que não pode ser enfrentada da maneira que está sendo, subserviente aos bancos. Ninguém está falando em calote aqui, mas de um repactuamento dessa dívida, da forma de pagamento, para poder alocar menos recursos para esse tipo de ação e alocar mais recursos para a saúde. Em quanto tempo resolve o problema da saúde? Nosso tempo é um mandato. São em 4 anos para a gente começar a resolver e finalizar o problema. Nesses 4 anos, todas as 11 micro-regiões do estado de Mato Grosso do Sul terão atendimento de média e alta complexidade, inclusive para evitar a superlotação das poucas unidades hospitalares que temos no estado. Além disso, educação é um tema transversal. Tem que ser trabalhado junto com... saúde, perdão, é um tema transversal. Tem que ser trabalhado junto com a educação e junto com a assistência social. Vamos ter saúde preventiva e o programa médico de família para atender a população antes que ela precise chegar dentro do hospital para ser atendida. Nós vamos prevenir a doença, prevenir as contaminações infecto-contagiosas, não é? Essas demandas, essas patologias que sobrecarregam postos de saúde e unidades hospitalares também. Quais são suas prioridades administrativas, caso seja eleito? A prioridade número 1 é garantir a participação do povo dentro do conhecimento da administração pública, é a transparência. Essa é a prioridade número 1. O que a gente viu aqui nas vozes das ruas, nas primeiras perguntas, é o povo dizendo que não se sente representado e que não confia na classe política. E isso tem uma origem. A origem é quem chega ao poder abandona aquele que o elege. Nós temos que fazer o povo começar a ter condições de participar efetivamente da vida política, da vida administrativa do Estado, das cidades, com a participação popular, para começar a resgatar não a esperança na política, mas a credibilidade da política, não apenas dos políticos. Então, uma das nossas prioridades é resgatar essa expectativa de que é possível fazer boa política. Educação, os temas mais sociais, como educação, saúde e habitação, serão temas principais do nosso mandato. Sem falar, sem considerar, isso citando ainda a questão do meio ambiente, no qual o nosso estado é um estado que merece uma atenção especializada nisso. E quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de respeito aos povos nativos, de respeito aos direitos humanos e de fazer com que o nosso estado passe de um estado apenas produtor e seja também um estado beneficiador de produto, com mais industrialização, com mais beneficiamento do produto natural, para gerar mais receita, para gerar mais emprego, para gerar mais qualidade de vida para a população de Mato Grosso do Sul. Essa é uma questão urgente no nosso estado, né? Um corredor do tráfico de drogas e contrabando.
O que o seu governo fará em relação a essas questões? Olha, esse é o tipo de problema que precisa contar com a capacidade técnica na elaboração de projeto, até para trazer recursos de cunho federal, com uma boa relação com a bancada federal para poder trazer recursos e fazer com que nós façamos a nossa fronteira, que é uma das maiores fronteiras secas com outros países dentro do Brasil, que é necessário que a gente faça que essas fronteiras sejam efetivamente, tornem-se mais seguras. E seguras do ponto de vista de garantir que o ilícito, né, o ato ilícito, não ocorra através desse grande espaço. Para isso, nós temos como planejamento a instalação de unidades de segurança na linha fronteiriça interligadas com tecnologia de ponta, pronta para reconhecer automóveis, para fazer a identificação de pessoas e para fazer a fiscalização de cargas. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que a gente reconheça que é preciso fazer um novo debate sobre o servidor da segurança pública. Nós precisamos construir um plano de cargos e carreira que garanta um salário decente, que garanta o reconhecimento a essa classe, para que ela também, para que a população, o cidadão se sinta atraído e venha prestar o serviço dentro da segurança pública do Estado. Hoje nós temos uma desigualdade, uma carência muito grande no índice de policiamento por habitante e isso precisa mudar. Só muda isso fazendo com que esse serviço público se torne atraente para o cidadão. E, portanto, um plano de cargos e carreira para o setor da segurança também vai ser prioridade no nosso governo para aumentar o efetivo e não ficar fazendo o que todo o governo já fez até agora. Apresenta máquinas, apresenta armas, apresenta viaturas, mas não apresenta solução para a segurança, sobretudo na área de fronteira. Nós vamos tratar isso cuidando do que é mais importante. Para a segurança pública, o mais importante é o servidor da segurança pública. A partir daí, dar o encaminhamento nas outras propostas que nós falamos antes, como, por exemplo, a instalação de serviços inteligentes de reconhecimento de cargas, pessoas e veículos. Mato Grosso do Sul tem um imenso potencial turístico. O que falta para expandir esse segmento, na sua opinião? Respeito. Respeito a esse potencial e a vocação que o nosso Estado tem. Nós precisamos usar com mais inteligência esses recursos naturais. Não é? Não adianta a gente sair para fazer um workshop de Mato Grosso do Sul, levar a beleza de Mato Grosso do Sul dentro de uma pasta para apresentar num seminário internacional se nós não fizermos aquilo que é a lição de casa. Nós precisamos concluir a apresentação do Estado aqui dentro do Brasil. Diferenciar a nossa beleza, a nossa capacidade de turismo, a nossa biodiversidade para o nosso morador do nosso país. E isso só vai ser possível com as agências públicas de turismo que vai atuar nos outros estados do nosso país. Nós vamos colocar os embaixadores de Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim, através da Agência Pública de Turismo, nos principais estados do país, nos grandes centros, para vender, para apresentar Mato Grosso do Sul para todos os brasileiros e começar a atraí-los para que isso se torne um mercado para nós também, se torne lucro esse mercado para a gente. É necessário também que nós comecemos a expandir aquilo que já deu certo em outras gestões. Os grandes festivais de músicas, de arte, enfim, que ocorrem em pontos localizados do Estado, precisam ganhar outros palcos, precisam ser ampliados para outros municípios. E nós vamos fazer com que a cultura fortaleça o turismo. Vamos promover esse tipo de ação em mais cidades do Estado para também mostrar as potencialidades de cada cidade, essa potencialidade turística para atrair o turista do Brasil primeiro e aí com a propaganda feita dentro do Brasil, o turista internacional vem como consequência. O senhor mencionou outros governos, né? E a gente acaba batendo nessa mesma questão, nessa tecla aqui. O que o senhor manteria por considerar bom da atual administração e o que deve ser mudado e como pretende fazer essas mudanças? Desta atual administração, nós não encontramos nada que nós pudéssemos destacar como muito importante de ser mantido. Mas alguns pontos devem permanecer pelo nosso entendimento do que é atendimento à população. Por exemplo, a questão do Vale Renda.
ela deve continuar existindo porque é um benefício social, e benefício social não é favor de governo nenhum, é conquista do povo, e por ser conquista deve permanecer e ser melhorado, né? É uma das coisas que talvez fique. O que nós somos obrigados a dar encaminhamento vai ficar porque vai estar construído o Aquário do Pantanal, que na nossa opinião é um grande, a princípio, uma grande inversão de valores também. Esse recurso poderia ter sido investido em outros setores e acaba se transformando nessa obra que promete ficar por muito tempo. Então é algo que a gente vai ter que manter, não porque quer, mas porque entende que está aí e que precisamos fazer disso algo positivo, do limão à limonada. Vai se transformar, o Aquário, por exemplo, deve se transformar num grande centro de produção do saber, de ciência e tecnologia, que nos ajude a melhorar a vida do ribeirinho, que nos ajude a proteger mais a natureza, a garantir mais segurança para a nossa biodiversidade do Pantanal. Então são algumas coisas que nós devemos, às vezes não por querer, mas porque já está aí, não é? Manter desse governo atual que passou. E o que a gente muda, com certeza? A forma de tratar com o servidor. Não será um governo truculento. Nosso governo não será um governo que não dialoga, nosso governo não será um governo que impõe a sua verdade. Nós vamos fazer um governo junto com a população, é um governo que ouve o povo e que vai ter que ouvir o servidor. A valorização do servidor é uma das metas do nosso governo dentro dos nossos primeiros 4 anos de mandatos. Nós vamos ter que fazer com que o servidor se sinta bem, se sinta em casa e se sinta com vontade de servir ao seu Estado. Para isso tem que ter valorização, então o que nós devemos mudar é esse trato com a máquina pública, através da transparência, o trato com o servidor através do respeito e acho que essa seria a grande diferença entre o nosso governo do ano que vem e o governo que está findando agora. Bom, a última pergunta é: por que votar na sua coligação? E logo na sequência o senhor pode fazer as suas considerações finais. Eu queria deixar muito claro para o nosso eleitor, para o nosso internauta, né, para quem nos vê agora, de que nós sabemos que o papel do PSOL nessa eleição é um papel que vai além apenas de disputar ou de vencer a eleição. É um papel que vem no sentido de garantir a representação das necessidades populares. Nós temos dentro do partido muito claro que não se pode ficar reclamando da política o tempo todo, sentado no sofá, sem fazer alguma coisa para mudar. Por isso, o PSOL apresenta candidaturas de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que têm compromisso com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Votar no PSOL é votar em alguém que, como você, sabe o que é levantar todo dia para construir um Estado cada vez mais forte, uma nação cada vez mais forte. Votar no PSOL é votar na diferença, é votar na mudança, mas na mudança responsável. É votar na mudança em favor do povo do nosso Estado. O seu voto para o 50, o seu voto para o PSOL não vai mudar apenas a sua realidade, mas a realidade do seu Estado, a realidade do seu dia a dia. É por isso que a gente pede carinhosamente, muito respeitosamente o voto. Eu queria agradecer pela paciência, agradecer pelo convite, dentro dessa viés democrática onde todos os candidatos puderam comparecer, e espero que a mensagem tenha chegado em bom tom, de bom grado para todos no nosso querido Mato Grosso do Sul.